Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Como o Giba já falou, né? Meu nome é Arthur. Sou membro da comunidade Canção Nova desde 2017. Geralmente fico mais atrás das câmeras, né? Mais quieto. Mas hoje o Senhor escolheu esse indigno servo para estar aqui, para estar falando para vocês. E aproveito também para afirmar aquilo que o Giba já trouxe, né? Namoro com a Larice, estou prestes a noivar, no próximo mês de agosto nós iremos noivar. Então peço que rezem por nós, para que sejamos uma família santa, desde já, começando no namoro. Amém? Olha, eu preciso muito da ajuda de vocês nesse momento, porque depois do almoço sempre bate aquela canseira, né? Mas o Giba já fez uma animação muito boa, e a gente já rezou, já fervorosamente. Então eu preciso da ajuda de vocês para ficar bem atentos à palavra do Senhor, que irei proclamar agora. Amém? Amém. Eu peço que peguem comigo a Bíblia em Jeremias, no capítulo 1, a partir do versículo 4. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Não sei se vocês viram na chamada que tem também no site do Eventos, a quinta-feira de adoração hoje, ela tem um tema. E esse tema da quinta-feira de adoração é: vai falar por mim, anuncia-me. É esse o tema da quinta-feira de adoração hoje. Então o Paulinho Eleutério, mais cedo, de manhã, fez uma pregação, e agora eu dou continuidade nesse tema, e tem um outro tema, que é o da minha pregação, que vou falar um pouco mais para frente. Mas vou começar com o tema da quinta-feira de adoração. Vai falar por mim, anuncia-me. E eu peço desde já ao Espírito Santo que você seja incomodado com essa ordem do Senhor. Vai falar por mim, anuncia-me. O que é que eu vou anunciar? O nome do Senhor. E aqui, como pedi para vocês pegarem, Jeremias capítulo 1, está escrito assim: veio a mim a palavra do Senhor, antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Eu respondi: ah, Senhor Deus, não sei falar, sou uma criança. O Senhor me respondeu: não digas, sou uma criança, pois a quantos eu te enviar, irás, e tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te. Foi o próprio Deus que vocacionou Jeremias a estar falando em nome dele. Assim como em algum momento o Senhor me chamou para estar na Canção Nova. O Senhor Deus, Ele não fez só com Jeremias. Ele só não falou para Jeremias: vai porque eu te fiz profeta. Não, o Senhor Deus, Ele falou também a Moisés, Ele também falou a Abraão. E Ele falou a todos os profetas do Antigo Testamento. Sempre no Antigo Testamento, o Senhor fala em um dado momento ao profeta: vai, fala por mim. Ou senão o profeta escreve assim no livro: e assim disse o Senhor. E ele ali começa a proclamar as palavras do Senhor para ele. Quando o Senhor Deus, quando Moisés encontra o Senhor Deus lá na sarça que queimava e não se consumia, o Senhor fala para ele assim: e agora vai. Percebe que sempre tem uma palavra de ordem do Senhor para nós? Que o Senhor sempre está nos chamando, está nos empurrando para falar em nome dEle. E aqui eu estou trazendo o Antigo Testamento.
o Senhor um dia me chamou, assim como eu falei para vocês agora há pouco. Eu, lá em Aracaju, que é minha cidade, um abraço para o meu povo de Aracaju, que está nos acompanhando, com certeza. Lá em Aracaju, eu fiz um retiro, eu já estava começando a minha caminhada na igreja, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus no ano de 2011, eu sei que em 2011 já tinha muita gente na igreja, o Jonas já estava na igreja faz tempo. Em 2011, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Eu já sabia quem era Jesus. Eu já tinha ouvido falar de Jesus. Mas experimentar o Senhor, foi no ano de 2011. No seminário de vida no Espírito Santo, que aconteceu lá em Sergipe. E no ano seguinte, eu fui para esse encontro, que chamava-se Jovem, eu te chamo a ir além. E naquele momento, numa pregação de um irmão da comunidade Shalom, eu senti lá no fundo, mas não queria acreditar, mas eu senti o Senhor me chamando a ser missionário. O Senhor me chamando a entregar toda a minha vida. Mas eu falei, Senhor, eu não quero ser padre. Como é que eu vou ser todo de Deus e não vou ser padre? E aí ficou aquele incômodo no meu coração e eu comecei a rezar. E conheci algumas novas comunidades, inclusive a comunidade Shalom. Mas quando eu chegava na Canção Nova, reverberava, sabe? Eu via o que estava acontecendo ali e aquilo fazia meu coração pular de alegria. E eu comecei a perceber que na Canção Nova era diferente, o meu coração ficava mais acelerado. E eu comecei a corresponder àquela voz do Senhor que me chamava. E comecei um caminho vocacional para a Canção Nova. Eu pedi para fazer caminho vocacional, eu tinha 14 anos. Com certeza não pude, era muito novo. Mas quando Jeremias ele diz aqui, Senhor, sou apenas uma criança, é porque ele foi chamado também muito novo pelo Senhor. Só que tem os operários da primeira hora e os operários da última hora. O Senhor ele chama sem fazer acepção de idade, sem fazer acepção de nada. Ele não faz nenhuma acepção, ele chama. E ele chama todos nós. Como eu falei, o Senhor chamou todos os profetas. E ele chegou em João Batista, que a própria boca de Jesus saiu, que nascido de mulher, não havia profeta maior do que João Batista. João Batista era um grande profeta. A ele foi dada a missão de preparar o caminho do Senhor. O caminho para que Jesus pudesse vir. E João Batista começou a pregar um batismo de conversão. Ele começou a preparar o caminho do Senhor dessa maneira, nesse batismo de conversão. E o próprio João fala assim, olha, depois de mim, vai vir aquele que eu não tenho nem lá em Aracaju a gente fala assim, não tenho nem moral para desamarrar a sandália dele, porque ele vai vir poderosamente. Ele estava falando de Jesus. Aquele Jesus que eu tive meu encontro pessoal em 2011, mas que eu já ouvia falar desde criança. Eu tenho certeza que se eu passar o microfone na boca de cada um aqui, vocês já ouviram falar de Jesus. Mas e você pode falar de Jesus? Porque a gente só pode falar daquilo que a gente experimenta. Se eu perguntar para você como que é a sensação de um choque, você vai ter que dizer para mim assim, olha, só você tomando um choque para saber. Eu vou falar de uma fruta aqui, que até então eu não encontrei aqui, que é a mangaba.
Mangaba ela é muito própria da minha terra, de Sergipe, de Aracaju. Está todo mundo olhando assim para mim, com o cara meio mangaba, nunca nem ouvi falar. Parece manga? Não, não parece, é desse tamanho assim, e é uma fruta azedinha, mas eu posso tentar ser minucioso na hora de falar de cada detalhe que a mangaba tem, mas você não vai sentir o gosto da mangaba. Você vai ter ouvido falar da mangaba, você pode até ver foto, procurar aí no seu celular, ver uma foto do que é uma mangaba, mas você nunca vai ter experimentado a mangaba. Você só pode falar da mangaba quando você experimentar. É ou não é verdade? Está todo mundo assim, ó. Porque essa hora, né, o sono bate, falar assim, A mesma coisa é falar de Jesus. Eu posso falar dele como uma pessoa que eu ouvi falar. Eu ouvi falar que é assim, assim, assim. Mas não, você precisa falar daquilo que você sabe que é, daquilo que você pôde experimentar. Você experimentou uma misericórdia tão grande de Jesus, você experimentou um amor tão grande de Jesus, que você não consegue parar de falar. Você fala só dele. E foi isso que foi acontecendo comigo. O Senhor um dia falou assim: jovem, eu te chamo a ir além. E o ir além que o Senhor me chamava, eu nunca imaginei que eu estaria aqui na quinta-feira de adoração pregando para vocês. Eu nunca quis estar aqui na frente das câmeras. Como eu falei para você, eu trabalhei já há muito tempo atrás das câmeras. Desde que eu cheguei em Cachoeiro, eu trabalho no áudio. Hoje eu sirvo lá no santuário do Pai das Misericórdias. Mas é ali no escondimento. Só que hoje o Senhor precisou que eu falasse para você. E aí cabe a mim querer aceitar esse convite do Senhor ou não. Mas hoje eu posso falar para você de Jesus, porque um dia eu experimentei. E aí eu quero trazer para você a seguinte realidade. Nem todos são chamados a dar a vida inteira, largando tudo, largando sua casa, e viver em comunidade. Nem todos são chamados a isso. Até porque com Jesus, naquela comunidade, só andavam 12. E se com 12 o Senhor fez o que fez, o Evangelho chegou aonde chegou, imagina se Ele usar de todos nós aqui. Só que, apesar de nem todos serem chamados a dar a vida inteira para Ele, todos nós somos chamados a pregar o Evangelho, a anunciar a boa nova. E eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. No capítulo 4 de João, fala assim, não precisa pegar não. Jesus estava sentado num poço, e uma mulher foi buscar água ao meio-dia. Essa história, penso que todos já conhecem. Aquela mulher passou, Jesus falou assim: dá-me de beber. E ela falou: mas eu não tenho nada e o poço é fundo. Não tem nem um balde para pegar água. Aí Jesus fala: se soubesse com quem você está falando, minha filha, você nunca mais ia pedir dá-me de beber. E aí, Jesus ele toca no mais profundo da verdade daquela mulher, que quando ele diz assim: vai lá e chama teu marido, e ela responde: Senhor, não tenho. Mas Jesus ele já falou, sabendo que ela não tinha, para poder lhe curar. Quando Jesus ele toca numa ferida nossa, é porque ele já quer curar. E aí, aquela mulher, ela saiu anunciando. Se você pegar mais o finalzinho lá do Evangelho de São João,
você vai ver que ela começou a anunciar. Aquele homem ele falou da minha verdade. Aquele homem me libertou. E ela começou assim a falar de Jesus, porque ela experimentou, ela teve um encontro com Jesus, ela viu Jesus, ela sentiu o amor dele por ela, ela sentiu a misericórdia, e aí ela pôde proclamar a boa nova, que é o anúncio do Evangelho. Quando o Senhor fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, pregai a boa nova, Ele está falando disso. Fala lá da experiência que você teve comigo, porque essa é a boa nova do Evangelho, é a salvação. Mas aquela mulher, ela não foi chamada para seguir Jesus. Naquela altura, Judas, o traidor, já seguia Jesus. João, o discípulo amado, já seguia Jesus. E aquela mulher, ela não foi convidada a fazer parte desse grupo. Mas ela foi convidada a anunciar a boa nova. No capítulo 5 de São Marcos, Jesus ele tem mais um encontro. Ele tem um encontro com o possesso de Gerasa. Aquele homem, ele estava com vários demônios. Havia muitos demônios naquele homem. Mas ele encontrou com o Senhor. Ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro fez com que ele fosse liberto. E a partir da libertação, e isso eu trago para você que já veio muitas vezes na Canção Nova. Você já participou de vários encontros de cura e libertação. Você foi curado, você foi liberto. Mas você nunca se sentiu chamado para vir para a Canção Nova. Até já falaram para você, nossa, mas você vai tanto na Canção Nova, por que você não mora lá já? Por que você não entra para a Canção Nova? Você pode ter ouvido isso. Só que há pessoas chamadas a dar a vida inteira. Há pessoas que são chamadas a ser testemunho dentro da sua casa. Assim como esse homem. Esse homem foi liberto. Ali naquele momento já não havia mais demônio algum. Ele encontrou com Jesus. E aquele encontro foi tão arrebatador que ele queria dar sua vida. E aí quando ele entrava no barco, ele quis entrar no barco de Jesus e falar assim, deixa-me ir com o Senhor. Eu quero, Jesus, estar com o Senhor. Eu quero, Jesus, ir com o Senhor. E aí Jesus fala para ele assim, Jesus não permitiu e falou para ele, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E aqui eu quero entrar no tema da minha pregação, que está ainda no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 15, que diz assim, e disse-lhes, ide pelo mundo inteiro, e anunciai a boa nova a toda criatura. O Senhor, Ele dá uma ordem expressa para nós. Vê até o verbo que é usado, é o verbo ide. Quando o Senhor falou lá para Jeremias, vai, o Senhor Ele sempre nos dá uma ordem. Quem já faz o estudo bíblico no método do Padre Jonas, o método da Bíblia no meu dia a dia, pode perceber quando tem uma promessa, uma ordem, um princípio eterno. E nesse momento, nesse versículo, é a ordem do Senhor para nós, ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Vai, ide, é o que o Senhor fala para você nessa tarde. E o ir, às vezes não é muito longe não, é ide na sua casa, é ide aos seus irmãos de grupo de oração, seus irmãos na sua paróquia,
É ir de encontro ao seu próximo. É falar daquilo que o Senhor fez em você, daquilo que você experimentou. E se você ainda não experimentou, eu peço ao Senhor que você não saia da Canção Nova sem experimentar o amor do Senhor por você. Porque é o próprio Senhor quem nos chama e nos envia como discípulos. A partir de quê? A partir do batismo. Como eu falei, João, ele trouxe o batismo de conversão. Quantos de nós aqui somos batizados? Levante a mão. Só quem é batizado. Amém, todo mundo aqui batizado. No batismo, nós recebemos uma marca indelével, ainda que não tenhamos uma vida de santidade, e se Deus nos livre, mas se ainda formos para o inferno, nós vamos com essa marca, a marca de batizados, a marca de filhos de Deus. Quando nascemos, nós já nascemos com uma mancha, a gente já chega com defeito de fábrica, que é a concupiscência da carne, o pecado original. E aí, nós recebemos o sacramento do batismo. E nesse sacramento, nós somos lavados, nós somos purificados e recebemos essa marca indelével. E no momento do batismo, nós recebemos também a missão de sermos sacerdotes, profetas e rei. Dessas três, o que eu falo para você nessa tarde é da profecia. Você que é batizado, você que levantou sua mão agora quando eu perguntei, quem é batizado? Você já tem dentro de você a marca da profecia. Você já é profeta pelo batismo. Então, essa ordem aqui, primeiro, Jesus ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, certo? Depois, ele veio para os pagãos. Nós recebemos a boa nova. Nós um dia ouvimos ser proclamados a boa nova, porque um dia alguém se dispôs a falar de Deus para nós, é que podemos conhecer a canção nova. Ou hoje é o dia que você está ouvindo falar de Deus, ouvindo falar de Jesus e da sua boa nova. Mas há esse momento na sua vida de ouvir a voz do Senhor. E perceba, todos profetas, a gente que estamos começando na caminhada, nós que estamos começando a caminhada, todos nós precisamos primeiro ter um encontro pessoal com Jesus, para poder falarmos dele, e não do que ouvimos falar dele. E aqui eu quero trazer outro personagem bíblico, que é Paulo. Veja, eu falei do Antigo Testamento, Deus que nos chama, já colocou para os profetas, vai. Depois, Jesus no Evangelho, que veio trazer pleno cumprimento da lei. E agora Paulo no Novo Testamento, que começou a perseguir Jesus, começou a ser um perseguidor de Cristo. Mas, no determinado momento, no dia que o Senhor escolheu, Paulo caiu do cavalo. Todo mundo já ouviu essa história. Paulo caiu do cavalo, teve um encontro pessoal com Jesus. Uma luz muito forte, até tirou a sua visão, cegou, e ele pôde ter uma experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo. E a partir daí, Paulo ficou esperando a visita do profeta Ananias, que foi lá e tirou as escamas dos seus olhos, e Paulo começou a pregar. Paulo não parou de pregar. Paulo sempre anunciou no nome de Jesus.
Paulo levou a boa nova aos cativos. E na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele escreve assim, no capítulo 9, e no versículo 16, Paulo escreve dessa maneira: pois anunciar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar a boa nova. Ai de mim se eu não falar em nome do Senhor. Mas é preciso você viver primeiro a conversão. Sabe por quê? Porque senão depois vai correr o risco de você pregando o Evangelho ir para o inferno. Eu aqui na Canção Nova, com o hábito Canção Nova, aquele sorriso, e ó, para o inferno, mesmo pregando o Evangelho, se eu não viver uma vida de conversão diária. E Paulo continua assim, no versículo 18: então, qual é a minha recompensa? Ela está no fato de eu anunciar o Evangelho gratuitamente, sem fazer uso do direito que o Evangelho me oferece. São Paulo, ele viveu essa dimensão da entrega total da sua vida em favor do Evangelho. Depois, a história não parou. A igreja tem mais de 2000 anos de história. E até hoje, Deus pede a nós: vai, anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho. Paulo VI traz a realidade dos batizados que não são evangelizados, que até são batizados, mas não conhecem o Cristo. Não viveu a experiência de encontro pessoal com Jesus Cristo, porque às vezes foi batizado quando era muito bebê, e a família nem é católica, não tem tradição, não... Às vezes é essa realidade que se apresenta. E, dando continuidade à história, tem um homem chamado Monsenhor Jonas Abib. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas você está sentado no batismo no Espírito Santo dele. Eu sou fruto do batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Abib. E lembra que eu falei para vocês lá no começo que o Senhor um dia me chamou a ser missionário, a entregar minha vida e a pregar o Evangelho a toda criatura. Ele também chamou o Monsenhor Jonas Abib. E ele fez o que fez porque se deixou ser usado por Deus. Se deixou ser usado pelo Espírito Santo. Comigo e com você não é diferente. Se abrirmos o nosso coração, se deixarmos o Espírito Santo agir em nós, nós poderemos fazer muito mais coisas do que imaginamos. O batismo no Espírito Santo é uma graça que o próprio Senhor nos dá. E ela está já diretamente ligada à ordem que o Senhor nos dá hoje, de ir por todo mundo. Se você pegar em Mateus, fica ainda mais claro. Nós estávamos lendo o Evangelho de São Marcos, mas são evangelhos sinóticos, quer dizer o quê? Se você colocar em paralelo, vocês vão ver muitas semelhanças, e as diferenças só nos pormenores. Mas todos seguem uma mesma linha. E essa mesma passagem, que acontece na ascensão de Jesus, quando ele está voltando ao Pai, que ele já morreu,
Ele já ressuscitou, já nos deu a redenção, e é o que e a ordem dele para nós é essa: e depois fazer discípulos entre todas as nações, que é o que eu acabei de falar no Evangelho de São Marcos, só que sob a forma de ide por todo mundo e a todos pregai o Evangelho, ou como outros sinônimos que já ouvimos: ide pelo mundo inteiro e pregai a boa nova a toda criatura. Tudo isso quer dizer o quê? Que você tem uma missão, que Deus te deu uma missão. Se você não sabia até agora, agora você sabe. Você escolheu ficar aqui, ouvindo essa pregação, nessa quinta-feira de adoração, veio até a Canção Nova, e o Senhor usou desse servo para falar para você que você tem uma missão. Que essa missão, ela começa hoje. Você pode até ser chamado para a Canção Nova. Você pode até se sentir chamado a dar sua vida inteiramente para Deus, sendo padre na diocese, sendo uma irmã religiosa, sendo um irmão frei. Mas você começa hoje, dentro da sua casa, com aquela pessoa que está do seu lado. É assim que você começa a pregar o Evangelho. E muitas vezes você não vai nem abrir a boca para pregar esse Evangelho. São Francisco saiu com o irmão Leão, e essa é uma história conhecida também, onde ele sai com o irmão Leão e falou assim: vamos evangelizar. E eles saem, dão uma volta, o irmão Leão já estava todo preparado, biblicamente falando, e aí eles deram uma volta, ajudou uma pessoa ali, ajudou outra pessoa aqui, voltaram. E aí o irmão Leão falou: e que horas que vamos evangelizar? São Francisco responde: já evangelizamos. A nossa vida foi uma evangelização. Pregue o Evangelho, oportuna e inoportunamente, mas se preciso usar palavras. Pregue o Evangelho com a sua vida, falando daquela experiência que você fez com Deus. Eu quero trazer um testemunho aqui da minha mãe. Ela está assistindo. Ela vai dizer assim: minha filha, não dá para ter falado não. Mas eu vou falar. Minha mãe, ela sempre compra a medalha das duas cruzes. Se você não tem, está disponível na loja.cançãonova.com. Minha mãe, ela sempre compra a medalha das duas cruzes, mas ela sempre doa para alguém. Sempre, sempre. Roda e vira, ela me manda mensagem: meu filho, quanto que é? Que tá? Que eu tenho que comprar outra, porque a minha eu já dei. Ela evangelizou ou não evangelizou? Evangelizou, gente. É uma evangelização. Sabe por quê? Porque na medalha das duas cruzes, primeiro tem a cruz do Senhor, sinal da nossa salvação, da redenção da humanidade. Segundo, ali está inscrita a palavra de Deus: porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E aí tem do outro lado a oração de São Bento, da cruz sagrada. Olha quanta coisa num simples presente, que é desse tamanhozinho assim. É uma maneira de evangelizar. Então, saindo daqui, você não tem desculpa para não obedecer à ordem do Senhor, que é ir por todo mundo e a todos pregar o Evangelho. E aqui, continua: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula batismal. Quando o padre, ele batiza e vai jogando a água sobre a cabeça da criança, ou seja, pessoa adulta, mas geralmente é criança, começa batizando e falando: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu falei, primeiro, do Antigo Testamento, onde Deus deu a ordem ao seu povo, deu a ordem aos profetas,
onde Deus ele falou, vai, anuncia em meu nome. Falei de Jesus, onde Jesus ele viveu, ele trouxe a redenção para a humanidade, ele que ligou o céu à terra, por causa da sua entrega na cruz, nós hoje podemos gozar do céu. Sendo Deus, ele se fez homem para que nós pudéssemos fazer parte da filiação divina. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que o Senhor traz para nós. Olha que eu não tenho nem palavra, nem uma palavra forte assim para conseguir traduzir. É só você experimentando. Porque traduzir a gente não consegue. Tamanho é o amor de Deus por nós, tamanho é a grandeza do amor de Deus por nós. E eu falei do Espírito Santo, que conduziu Paulo, a ponto de Paulo entregar sua vida inteiramente e perder a cabeça, literalmente. Paulo perdeu a cabeça em nome do Senhor. Paulo ele se deixou impelir pelo Espírito Santo. Jeremias, ele não conseguia parar de falar. Está aqui, ó, Jeremias no capítulo 20. Ele fala assim, Jeremias pensou em parar de falar no nome do Senhor. Ele diz aqui, ó, pensei, nunca mais hei de lembrá-lo. Não falo mais em seu nome. Sabe por quê? Porque Jeremias falava e ele não via a profecia se acontecer. Jeremias ele falava em nome do Senhor, ele proclamava, ele profetizava, mas ele não via, porque é o Senhor quem faz, não é você, meu irmão, não é você, minha irmã, quem faz. Proclame na sua casa, mas quem vai fazer não é você não, é Deus, é o Espírito Santo, que será derramado sobre nós, assim como em Pentecostes. E ele fala assim, ele continua, pensei, nunca mais hei de lembrá-lo, não falo mais em seu nome, mas parecia haver um fogo a queimar-me por dentro, fechado nos meus ossos, tentei aguentar e não fui capaz. Jeremias ele não queria mais falar no nome do Senhor, mas queimava dentro dele, ardia dentro dele a palavra do Senhor, e ele não conseguia ficar calado. Ele tentou se calar, ele tentou aguentar ficar calado, mas ele não conseguiu. Paulo ele diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho. Não é motivo de glória não, não é para ser bonitinho aqui na frente pregando não, é porque o Senhor, Ele quer fazer primeiramente na sua vida, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então o Senhor primeiramente falou comigo, Ele falou ao meu coração, Ele clamou de mim conversão, porque a nossa conversão precisa ser diária, para depois Ele falar ao seu coração. O Espírito Santo, Ele ardeu em Paulo, Ele começou a deixar com que Paulo não ficasse quieto. Paulo, em determinado momento aqui, eu não vou lembrar agora, mas ainda em Coríntios, Paulo ele fala que tomou 40 chibatadas menos uma, e ele sofreu, a ponto de entregar sua vida no martírio, por causa do nome do Senhor, por causa da pregação da boa nova. Tudo isso porque Paulo ele pôde ser batizado no Espírito Santo. A ordem que o Senhor nos dá, e quando Ele nos traz na sua ascensão, em sua ascensão, é trinitário. É uma missão dada pela Santíssima Trindade, porque é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo nós recebemos já essa missão, concretamente. O mesmo
a mesma Santíssima Trindade, o mesmo Pai, Filho e Espírito Santo, que agiu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e age até hoje, age por meio do Espírito Santo, porque o Senhor também falou, que quando eu for, virá a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? O Espírito Santo. E você experimentando o batismo no Espírito Santo, eu posso dizer que é impossível você ficar calado. Porque é como se o Espírito viesse tomar conta de nós, impulsionar os nossos corações, fazer arder os nossos corações, a ponto que não sejamos capazes de aguentar, e simplesmente falemos em nome do Senhor. Proclamemos a toda criatura a boa nova, aquilo que é a ordem do Senhor para nós. Olha, vou te falar, sozinho você não consegue. Se for por você, você não consegue. Eu não estou tentando te desanimar, não. Eu estou falando que é realidade para você. Porque se fosse por você, não teria força nenhuma. Mas é porque em nome do Senhor, mas é porque pela força do batismo no Espírito Santo, aí sim, aí você consegue. E o Espírito Santo que agiu em Paulo, agiu no Padre Jonas, agiu em mim, no Giba, nos meus irmãos que estão aqui, do Ministério de Música, Ele quer agir em você nessa tarde. Santo Agostinho fala assim: o Deus que me criou sem mim, não me salvará sem mim, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Você é livre para aceitar ou não o Espírito Santo, mas Ele quer se derramar nessa tarde sobre nós. E se você aceita ser batizado, ser batizada no Espírito Santo, fica de pé nesse momento e vamos rezar. Vamos clamar sobre nós esse Espírito de Deus, esse Espírito que faz nova todas as coisas, o Espírito que se faz novo em nós, que traz uma unção a nós. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, com a mão nos lábios, o meu falar, o meu sentir, todo o nosso ser, e o meio a seus braços e clame: Espírito, vem! Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo. Você cantando, vem controlar todo o meu ser, vem com todo o meu ser, vem dirigir, vem
com gestos, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu e nosso agir, e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Se abra, meu irmão, minha irmã, essa ação do Espírito Santo. Espírito Santo, que deseja se derramar sobre nós. Vem trazendo no seu coração nesse momento esse desejo, essa vontade de receber o Espírito Santo. Abrindo o seu coração, escancarando as portas do seu coração, para que o Espírito Santo ele venha habitar em você, venha fazer de você uma pessoa nova, assim como cantávamos, controlando todo o ser, desde o pensar, o falar, o agir, o sentir. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, se abra a essa graça, se abra ao Pentecostes hoje. Deixe com que o Espírito Santo haja em você e através de você na tarde de hoje, fazendo nova todas as coisas em sua vida, trazendo uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de agir. Vem, Espírito Santo, sobre cada um desses que estão aqui, que estão com o coração aberto. Aproveita cada brecha, a brecha mínima que é dada nos corações aqui, para fazer dessas pessoas novas, para fazer daqueles que estão aqui pessoas novas, pessoas cheias do teu Espírito, cheias da tua unção, cheias da tua graça. Vem, Espírito Santo, vem fazer obra nova. Xara la bandorieira, canta la la, suria la bandorieira la, suria la bandorieira la, canta la suria la bandorieira la bandorieira. Você que deseja o Espírito Santo, erga mesmo e solta a sua voz no Espírito Santo. Deixe Ele orar em você. Ele que é o mestre da oração. Ele que é o intercessor, Ele que ora ao Pai por cada um de nós. Vem, Espírito Santo. Suscita, Senhor, na tarde de hoje, pregadores do Evangelho. Levanta no meio de nós intercessores. Levanta nesse meio consagrados, pessoas que querem doar a vida inteira, aqueles que o Senhor chama. Dai uma sensibilidade maior, Senhor, para que ouçam o seu chamado na tarde de hoje. As pessoas que nos acompanham de casa, nos acompanham do trabalho, que sejam alcançadas pelas ondas do sistema de comunicação, que possam ser alcançados nesse momento, entendendo que a missão deles é evangelizar, que a missão deles é levar a boa nova a toda criatura. Oriela bandoriela cantará la suriera la bandoriela la Oriela la suriela bandoriela la cantará la Xanaiera la bandoriela la bandoriela la Suria cantará la suria la bandoriela. Meu irmão, o Senhor, Ele quer usar de nós. Ele quer que sejamos instrumentos das mãos dEle. Amém. Por isso, reza pela pessoa que está do seu lado. Pode impor a mão mesmo sobre a pessoa que está ao seu lado. Reza, pedindo que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. Reza pedindo para que o Senhor
derrame abundantemente a unção sobre ela. E vai rezando, ainda que você não rezasse em línguas. Começa nesse momento a rezar. Pelo nome do Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito, seja batizado agora. Todo aquele que está ouvindo esse som que está chegando, que ainda que não entenda o que está sendo proclamado, essa pessoa seja batizada no Espírito Santo. Vai rezando por esse irmão, por essa irmã. Vai desejando ser usado, ser canal do Espírito Santo por ele, por ela. Vem, Espírito Santo de Deus. Enche os corações. Enche-nos e leva-nos águas mais profundas. Enche-nos, Senhor. Não somente enche-nos, mas transborda-nos. Para que a tua graça, Senhor, não fique somente em nós. Leva-nos, Espírito Santo, águas profundas. Leva-nos, Espírito Santo, à evangelização. Não somente os consagrados, os missionários, os religiosos, sacerdotes, não. Todos nós batizados somos chamados à evangelização. E se te faltam as palavras, ora no Espírito por esse irmão e por essa irmã. Ora no Espírito, deseje que ele seja cheio ou cheia do Espírito Santo. O Senhor me fala de uma pessoa que já é intercessor no grupo de oração em sua cidade. Você está nos acompanhando pela TV Canção Nova. Hoje você não foi trabalhar e você ficou assistindo a programação da Canção Nova. E o Senhor, Ele revela que está lhe dando um ministério de cura e libertação. Amém. Não é graça, meu irmão. Oh, perdão. Não é mérito, é graça. É graça do Senhor. O Senhor também está tocando o coração de uma jovem que já tem a carta pronta para entrar num convento. Mas você tem medo. Você não sabe o que será da sua mãe. Você não sabe quem cuidará dela. Põe nas mãos do Senhor. Siga a sua vocação. Vai falar por mim. Anuncia-me. Minha filha, anuncia-me. O Senhor também visita famílias. Você que está aqui na Canção Nova e pede pela sua família, o Senhor visita a sua família e te concede a graça da perseverança na evangelização dos seus. O Senhor quer a sua casa para Ele. O Senhor quer habitar, o Senhor quer reinar em sua casa, em sua família. E não somente nós, você que nos acompanha também pelo Sistema Canção Nova de Comunicação e está oferecendo agora, está apresentando ao Senhor agora a sua família. O Senhor visita os seus. O Senhor visita a sua casa. O Senhor quer famílias santas. O Senhor quer famílias restauradas. O Senhor quer famílias cheias do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Eu confirmo isso. Eu confirmo porque o que o Senhor colocava no meu coração era uma pessoa querendo desistir. Porque dizia assim: quanto mais eu rezo, mais problema vem na minha casa. Isso é uma tentação para que você não reze mais, para que você desista dos seus, mas crê e será salvo tu e a tua família, será salvo todos aqueles da tua casa. Não desista de rezar por aqueles que são os seus, aqueles que Deus te confiou. E se o Senhor Ele fala alguma coisa, você que está aqui no rincão, se o Senhor fala alguma coisa para essa pessoa que está do seu lado, não tenha medo de falar, não se cale. Tira, Senhor, toda a trava da boca dessas pessoas, para que elas proclamem em Teu nome, para que elas falem em Teu nome.
E agora com seus braços erguidos, erga seus braços e adore o Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Vai dizendo isso a Ele: eu te adoro, Espírito. Eu te louvo, Espírito. Obrigado, Espírito. Eu te adoro, adore o Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito. Nós te adoramos, Espírito de Deus. Espírito que falou pelos profetas. Espírito que agiu nos santos. Espírito que quer agir em mim, que quer agir em nós, que quer levar a cada um de nós a evangelização, a missão. E canta forte, canta com a sua alma. Canta forte, pedindo esse Espírito sobre você, sobre da sua casa, esse Espírito que controla todo o nosso ser, esse Espírito que vem em nosso auxílio, em auxílio da nossa fraqueza. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. E cante: Espírito, Espírito, Espírito. Canta forte. Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. Meu pensar. Põe a mão na sua cabeça. Meu pensar. Na sua boca. Meu falar. No seu coração. Meu sentir. E canta forte, meu irmão. Espírito. Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito Santo. Nas palmas, vem controlar todo o meu ser. Vem controlar. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar.